Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nesses dias, nós já estamos finalizando a nossa semana civil para adentrar na nossa semana religiosa, que começa no sábado depois do almoço. Nós estamos lendo o livro do Êxodo. E Êxodo vai nos mostrando essa questão de um Deus que é providente, de um Deus que entende a conversão, entende na nossa vida os nossos altos e baixos. Se vocês, claro, nem todo mundo veio desde segunda até hoje, a história de Moisés. Moisés, um menino que foi jogado no rio Nilo, foi salvo. Moisés que comete um crime depois, e Moisés que vira esse precursor, esse patriarca que conduz o povo. E aqui mais uma vez, hoje a gente leu a passagem da Páscoa, de que Deus entende a nossa vida quando nós nos propomos a nos converter. É o que Jesus vai intensificar no Evangelho de Mateus todos os dias. Gente, os movimentos, as nossas orações, o jeito de ser, de fazer, não tem problema. Podemos ter, assim, as nossas devoções, nossas espiritualidades, nossos movimentos, mas que eles sirvam para a conversão. E nisso esteja sempre presente a graça de Deus. E viver na graça de Deus, vai dizer nosso Senhor, não é ser permissivo, não é abandonar os mandamentos, mas é vivê-lo na intensidade e não somente nos rituais. Vejam que a Páscoa tem todo um ritual como nós temos na missa. A palavra, a Eucaristia, para quê? Muitos de vocês pedindo um dia bom, fazendo uma promessa, pedindo pela saúde, pedindo por alguém, oferecendo esta celebração e vivenciando-a, Mas em contrapartida, o que oferecemos? A nossa santidade, a nossa conversão. Então que a palavra hoje, ela nos estimule, como diz o Salmo, que Deus está presente na vida. Deus é sempre providente para aquele que crê. Podem, ficar tranquilos, que Deus sempre vai nos dar aquilo que de fato plantamos. O ditado popular é verdadeiro. Se tu planta vento, colhe tempestade. Assim, se a gente leva a vida muito na flauta, o que vai colher? Então, por isso que a espiritualidade sempre faz uma convocação para que a gente adentre o Espírito e veja o que é preciso mudar. Deus não está pedindo que sejamos hoje santos, ou que criemos aquela empáfia, ou aquele fanatismo, aquelas coisas absurdas, que às vezes não tem nada a ver com a tua vida, nem com a tua conversão, mas tem a ver com uma empolgação. Não, sereniza, porque conversão, segundo diz nosso Senhor, ela acontece no dia a dia da vida. Eu sou muito devoto da espiritualidade inaciana, e uma coisa que Inácio sempre nos propõe,
todos os dias, e antes de deitar, você pode não ter ido na missa, posso não ter celebrado, mas que eu não durma nunca sem fazer um exame de consciência. E o exame de consciência, gente, não é se autocondenar ou se condenar ou condenar o mundo, os dias, mas é ver e rever o dia que passou segundo a palavra, segundo os pensamentos e os mandamentos de Jesus. Ver tudo que fiz, tudo que disse, foi para a maior glória de Deus ou não foi? Tá bom, se eu não vivi intensamente, o dia seguinte vou me esforçar. É o que está dizendo Jesus. Veja que os fariseus fixados na violação do sábado, condenados. Gente, mas estavam com fome. Havia uma necessidade. E engraçado que havia acontecido coisas parecidas e não falaram nada. Agora, porque é Jesus fazendo bem, numa necessidade, e aqui Mateus quer mostrar também a importância do ministério de Cristo, Filho de Deus, Senhor do tempo. O coração tem que ser mudado, senão a gente vai se encher de rituais, cumprir tradições, que bom, tudo certo, mas o coração petrificado, em casa, nas relações, no comércio, na sociedade, na vida que temos, né? Então Jesus hoje faz esta proposta para cada um de nós, que a gente possa ao longo do dia que temos pela frente e à noite no exame de consciência se perguntar o quanto nos aproximamos de Deus, o quanto fizemos as coisas de Deus e o quanto ainda temos que nos converter e buscar intensamente essa santidade iluminada pela palavra de Deus. Então que tenhamos aí um dia a ser vivido na esperança, na alegria e na sabedoria. Amém?